Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já, embaixador, como é que tem observado os avatares da guerra e das negociações de cessar-fogo na guerra entre o Iraque ou entre o Irão e os Estados Unidos e Israel, numa altura em que há uma pequena confusão, eu diria que não se manifestou no terreno de forma muito acentuada, uma pequena confusão entre quem é que bloqueia quem, depois de, no final do fim de semana passado, a primeira reunião entre as duas partes não ter gerado nenhum entendimento, mas aparentemente alguma coisa se terá passado de positivo, uma vez que a todo momento, e hoje, quando estamos a gravar o programa, é quarta-feira de manhã, a todo momento se espera que haja a marcação de uma segunda reunião. Como é que tem observado tudo isto, embaixador? Bom, António, eu devo dizer que neste momento, olhando para o estado das coisas no terreno e olhando numa perspectiva de natureza global, talvez seja surpreendente, mas eu vou dizer uma coisa um bocadinho pesada. Eu acho que estamos num dos momentos mais tensos da vida internacional dos últimos anos. Eu explico porquê. Nós sabemos que há uma confrontação potencial, uma atitude de adversariedade dos Estados Unidos face à China. Sabemos que essa atitude de adversariedade se repercute em vários setores. Nós constatamos ao longo deste ano a questão das chamadas tarifas, constatamos uma certa linguagem dúbia relativamente à China, nomeadamente no tocante àquilo que possa ser a ação externa da China, quer com a Rússia, quer agora com o Irão. Mas nós agora chegamos a um momento, como o António disse, houve um segundo bloqueio do Estreito de Hormuz. O primeiro decidido pelo Irão, o segundo decidido pelos Estados Unidos. Quer dizer, a conclusão é que o Estreito de Hormuz está bloqueado. Não estava O a Irão terceira. bloqueia quem não paga, os Estados Unidos bloqueiam quem paga. Exatamente. E, portanto, quer dizer, vamos lá ver que é uma espécie de competição, quem é que bloqueia melhor. De qualquer forma, há um bloqueio global e é preciso perceber que 20% do petróleo mundial vem dali. Não vem só do Irão, vem também dos outros países do Golfo. Há alguns, no caso da Arábia Saudita, consegue, porque tem um pipeline que atravessa o deserto e que vai dar ao Mar Vermelho, consegue compensar essa dificuldade. No caso dos outros países, enfim, estão neste momento a perder dinheiro diariamente, mas são países muito ricos que podem reabsorver isso. A ideia dos Estados Unidos é, de certa maneira, abafar o Irão. Só que ao abafar o Irão, está a abafar a China. E ao abafar a China, está a abafar o seu grande adversário. E quando se abafa um adversário, está-se a aumentar a confrontação potencial com esse adversário. Nós não estamos muito habituados, no plano internacional, a medir as ações externas da China. A China, eu volto a dizer, historicamente não tem uma atitude de agressão internacional forte. Teve conflitos internacionais quer com o Vietnã, quer com a Índia, mas foram todos localizados e, de certo modo, contidos. Este conflito com os Estados Unidos sabia-se que vinha aí mais cedo ou mais tarde. E já agora vale a pena dizer que estou absolutamente convicto, vou dizer isto com toda a franqueza, que se a administração que ganhou em 2016 tivesse sido a administração Clinton e não Trump, o conflito teria vindo mais cedo. Não tenho a mais pequena dúvida, olhando para aquilo que são os documentos da administração, de uma possível administração Clinton, que, que são o trabalho que os think tanks americanos ligados ao Partido Democrata estavam a fazer, que a possibilidade e o potencial de uma confrontação, não significa uma confrontação de natureza global, mas uma confrontação com efeitos práticos nas chamadas, o professor Adriano Moreira chamava as zonas de confluência de poderes, que é uma coisa muito interessante, que é para quando não se quer ter uma guerra de natureza global, tem-se uma guerra separada em zonas onde há uma confluência de poderes. E a China vai ter, com os Estados Unidos, tudo indicava que ia ter mais cedo ou mais tarde. Nós não sabemos neste momento qual vai ser a reação da China à impossibilidade dos seus barcos entrarem no Estreito de Hormuz. E isso é um ponto vital.
E como é que a China vai reagir? Porque a China tem outras maneiras de reagir. E depois resta saber, perante essas outras maneiras de reagir, como reagirá aos Estados Unidos, porque é a chamada reação em cadeia. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, só para dizer que eu acho que estamos num momento muito importante sob o ponto de vista da relação entre a China e os Estados Unidos. Quanto à guerra em si, o Irão, claro, o Irão perdeu a guerra sob o ponto de vista militar. Obviamente, o Irão deixou de ter força aérea, ou deixou de ter marinha de guerra, mantém uma bases de mísseis que consegue utilizar e tem aparentemente muitos, por vistos, o Irão tinha muitos mísseis, e tem uma teimosia relativamente à questão nuclear. Isto é, o Irão não quer afastar, em definitivo, a possibilidade de vir a ter energia nuclear. Alguns dirão, mas eles querem a bomba nuclear, não querem energia nuclear pacífica, até porque, tendo o Irão tanta energia fóssil, é um bocadinho difícil explicar porque é que quer energia pacífica. O Irão, António, julgo que já aqui falamos várias vezes, o Irão queria ter a bomba atómica, vamos ser claros, porque percebeu que, tal como hoje ninguém ouve falar da Coreia do Norte, porque lá está e tem a bomba atómica, o Irão que sabe que, tendo a bomba atómica, passa a um patamar superior, em que já não é desafiável da mesma maneira. É o caso dos cinco países que têm a bomba atómica de acordo com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que são os cinco países membros do Conselho de Segurança, mas também é o caso de Israel, é o caso do Paquistão, é o caso da Índia, é o caso da Coreia do Norte. E, portanto, estes países ganharam esse patamar e o Irão queria ganhar esse patamar. E é precisamente porque o Irão queria ganhar esse patamar e porque Israel não queria ficar em paralelo com o Irão e tem medo daquilo que poderia ser uma administração iraniana com bomba atómica, que esta ação teve lugar e que os Estados Unidos foram atrelados, digamos, a Israel. Não havia risco iminente do Irão ter a bomba nuclear neste momento. Israel quer fazer um preemptive strike porque sabe que este momento, aproveitando a circunstância de ter uma administração como aquela que é de Trump, é um momento ideal. E como sabe que tem chantageado toda a opinião pública americana, uma parte importante da opinião pública americana, quer democrata, quer republicana, conseguiu esta ação por parte de Trump, e Trump, ao contrário de tudo aquilo que era a sua doutrina e a doutrina que o levou ao poder e o movimento Make America Great Again, que ainda tem a voz do vice-presidente por trás, eh, eh, fez esta guerra a reboque completamente de Israel. Esta guerra também deve ter sido superada a Trump pela Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita vivia e continua a viver de certa maneira preocupada com o crescimento ali ao seu lado de um poder, ainda por cima, precisamente de outra tendência, de outra obediência sob o ponto de vista religioso, que estava ali a crescer e que era uma ameaça aos países do Golfo. E, portanto, terá dito a Trump, olha, vão andando com o Israel. No fundo, há uma aliança objetiva entre a Arábia Saudita e Israel. E essa aliança objetiva, o António lembrar-se-á, que esteve quase a ser concluída no final do primeiro mandato de Trump com um acordo de Abraão, e provavelmente, se as coisas correrem com toda a normalidade, o acordo de Abraão acabará por ter lugar. E os outros países vão de arrasto. O Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Oman, etc. Acabarão. O Qatar é mais complicado, o Bahrein também. Portanto, estamos aqui neste momento, num momento de tensão, em que aquilo a que devemos estar, a meu ver, com os maiores olhos atentos, é a questão da China e é a questão da reação da China ao bloqueio. Porque a China precisa do petróleo iraniano. E vale a pena dizer, a China depende bastante do petróleo iraniano, tem petróleo do Golfo de outras origens, mas precisa do petróleo iraniano. Tem uma economia que depende muito de combustíveis fósseis que a própria China não tem. E por isso mesmo vamos ver como é que a China vai reagir a este jogo, que é um jogo, a meu ver, um jogo muito, muito perigoso. Por outro lado, nós sabemos que há uma visita planeada de Trump à China, em maio, visita essa que tinha na agenda a questão dos semicondutores, que tinha na agenda a questão das terras raras e um conjunto outro de vários dossiês da natureza mais pacífica. Vamos ver em que medida esta situação de tensão no Golfo pode prejudicar essa visita ou vai criar, digamos, no quadro final dessa visita, uma espécie de um acordão, de um grande acordo com a China. Acha, embaixador, que Donald Trump estaria disponível para esse grande acordo? Aparentemente, Xi Jinping talvez tivesse, mas Washington não estaria.
Ora, os Estados Unidos têm uma noção de que podem tratar mal os fracos, mas têm que se entender com os fortes. É uma espécie do bom gigante ao contrário. O bom gigante normalmente trata bem os fracos, mas não é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tratam mal os fracos são a Europa, por exemplo, e outros aliados, e aquilo que é a América Latina, o seu feudo da América Latina, de acordo com a leitura que faz da doutrina Monroe, que já de si é uma doutrina quase feudal. E trata bem, ou tem um diálogo maior com aqueles que têm poder. E quem tem poder, neste momento, num certo momento, é a Rússia, que os Estados Unidos consideram que não ameaçam, que não os ameaçam, e é a China, que é uma ameaça essencialmente em termos de desenvolvimento económico e em termos de ameaça futura para aquilo que é a predominância económica no mundo. E há atrás disto um terreno, que é um terreno que eu não sou qualificado para tratar, que é o terreno da moeda. E o terreno das moedas e da utilização das moedas e do ataque àquilo que é o papel que o dólar tem no quadro mundial e que a China, aqui ou ali, e há quem diga que o ataque à Venezuela tinha a ver com isso, tinha a ver com o regresso ao petrodólar do petróleo da Venezuela, que a China está a tentar, digamos, substituir-se aos Estados Unidos nessa matéria. Ou pelo menos retirar, não digo colocar a sua moeda, mas retirar o dólar como uma moeda de referência em permanência. Ainda estamos muito longe disso. Mas, de qualquer maneira, esta ameaça é uma ameaça essencial para o papel dos Estados Unidos no quadro financeiro internacional. Curiosamente, por estes dias, ontem e anteontem, o presidente, o chefe de Estado espanhol, Pedro Sánchez, está na China, e pediu a Xi Jinping que a China, seja mais preponderante no quadro, internacional. Como é que viu este apelo, embaixador? Sanchez está a fazer uma singularização do seu papel no quadro europeu, como poder europeu, que a mim parece ir um pouco longe demais. Mas corresponde de facto a um sentimento muito grande que existe em Espanha, existe essencialmente no seu partido, no PSOE, no sentido de criar uma postura, digamos, confrontacional face aos Estados Unidos, correspondendo àquilo que são as atitudes de Trump. E isto não deixa de ser popular, porque ser contra Trump, se o António falar com a maioria dos seus amigos, toda a maioria dos seus amigos acha que Trump é doido e acha que Trump é perigoso. Sanchez, ao dizer isto por outras palavras, e ao dizer que é preciso entendimentos com quem trave isto, está a dizer isto. Dito isto, apesar de tudo, está, de certa maneira, a ser uma espécie rara dentro da União Europeia. E isso não é muito popular. Macron tem um discurso diferente, os alemães têm um discurso diferente, a Espanha dá-se ao luxo de ter esse discurso. É muito interessante pensar que Portugal e Espanha foram dos últimos países dentro da União Europeia a reconhecer Israel e a ter uma atitude face a Israel, face aos países árabes mais favorável. A Espanha, eu diria que foi mais longe do que isso, como se está a mostrar hoje, e Portugal ficou mais perto porque tem as lajes e uma dependência em relação aos Estados Unidos que é inevitável, de acordo com uma certa leitura. E por isso mesmo, Sanchez está a ir bastante longe neste aspecto e está a confrontar os Estados Unidos. As reações de Trump sabe quem é a Espanha, já percebeu quem é a Espanha e já está a dizer coisas em relação à Espanha, por exemplo, vamos quebrar com o comércio com a Espanha. Não pode quebrar com o comércio com a Espanha, porque o comércio que a Espanha tem está inserido na União Europeia. Quer dizer, todas as tarifas que são para produtos espanhóis são os produtos europeus. É no quadro europeu. Portanto, ao fazer isto, terá que fazer. Não é possível fazer tarifas específicas para a Espanha. Eu lembro-me quando era embaixador no Brasil, a certa altura, deputados brasileiros queriam fazer uma tarifa especial, simpática, mais simpática, para o vinho português. E eu tive que explicar aos deputados brasileiros que, lamentavelmente, e agradecendo-lhes muito a simpatia do gesto, isso era impossível, no plano prático. Porque nós estamos inseridos num quadro comum europeu que não nos permite discriminar, nem na Europa permite que algum país saia nesse aspecto, e não é possível a nenhum país estrangeiro, tecnicamente, criar uma discriminação negativa ou positiva face a algum país da União Europeia. E, portanto, Trump diz isso porque não sabe.
E, portanto, e como acha que essas coisas são de natureza bilateral, achas que as coisas são assim. Não é. Mas, de qualquer forma, há uma, digamos, uma confrontação objetiva. E o modo como Sanches reagiu, corajoso, como Sanches reagiu relativamente à utilização das bases espanholas em Espanha, as bases americanas em Espanha, para o ataque ao Irão, foi muito forte. Eu gostava de lembrar que os Estados Unidos, no entanto, têm essas bases em Espanha ainda antes de serem membros da NATO. Porque, contrariamente a Portugal, que entrou para a NATO em 1949, a Espanha só entrou muitos anos mais tarde. Aliás, lembro-me que Xavier, o presidente, o Xavier Solana, estava a ver, porque tenho aqui um livro dele ao lado. Xavier Solana foi secretário-geral da NATO e alguns anos antes, tinha estado na frente de manifestações nas ruas de Madrid contra a entrada da Espanha para a NATO. Estas coisas têm todas o seu tempo. Portanto, a Espanha tem uma singularidade na sua relação com os Estados Unidos, tem uma singularidade na sua relação com Israel e com os países árabes, e uma simpatia face aos países árabes. Digamos, tem um preço a pagar por aí. De certa maneira, dentro da Europa não há setores e países que não estão muito cómodos com esta proeminência espanhola. Obrigado, embaixador. Fazemos o primeiro intervalo do programa de hoje aqui para voltarmos já de seguida com outra singularidade, como acaba de dizer. E até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir uma análise dessa outra grande singularidade que foi um desentendimento muito inesperado, digo eu, se calhar nem tanto quanto isso, entre Donald Trump e o Papa Leão XIV, que alguma comunicação social norte-americana trata por Leão XIII, pobre senhor, que foi o Papa da mudança de século, do século XIX para o século XX, responsável pela doutrina social da Igreja, não tem muito a ver com este tempo. Como é que viu esta pega entre os dois estadistas? Pois, para já valia a pena perguntar a Donald Trump se concorda com Leão XIII. Isto é, se concorda com a doutrina social da Igreja. Porque muito daquilo que é a sua prática relativamente às políticas com impacto público, quer em relação ao terceiro mundo, quer internamente, quanto à questão da doença, da educação, etc., são o contrário daquilo que é a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja está, vale a pena dizer, muito mais próximo da política social da União Europeia do que está da política de Trump. Este Papa é muito interessante, porque Trump, Que é além de fazer. norte-americano, há que recordar. É isso. Este Papa, além digamos, de ser norte-americano, Trump, num tweet que publicou na sua rede social, que eu sigo religiosamente, e aí está aqui adequado, que é o Truth Social, disse uma coisa que muita gente pensa. Isto é, este Papa foi escolhido porque é americano e como a Igreja queria dar-se bem comigo, escolheu este Papa. Se eu não estivesse no Vaticano, se eu não estivesse na Casa Branca, ele não estaria no Vaticano. Bom, isto é uma tese. Tese que nós sabemos, os católicos têm a tese, que é uma tese não é possível de contestá-la pela simples razão de que faz parte da doutrina de fé, que o Papa é escolhido por inspiração do Espírito Santo ou conclave. Bom, há quem diga que o Espírito Santo, apesar de tudo, é capaz de se render a algumas lógicas terrenas e pensar que valerá a pena ter um Papa de uma determinada orientação quando o vento sopra para um lado. Estou-me a lembrar de João Paulo II, quando o anticomunismo era a lei da bala, e depois ter um Papa como o Francisco, num tempo em que era preciso dar um sinal aos países do Sul, etc. Isto para Este não ir Papa, muito lá para trás, uma vez que a confronta o conluio entre o Vaticano e a política internacional começou no século IV e nunca chegou a acabar. António, e só isso é que explica a sobrevivência da Santa Sé. Exatamente. É claro, quer dizer, o que eu tenho, a minha tese como alguém que está distante dos aspectos da natureza religiosa, eh, é muito simples. Eu considero a considerar que o, o conclave tem em conta um conjunto de realidades no mundo exterior e que a sua escolha
vai nesse sentido. Provavelmente este Papa que Trump diz não estava nas listas iniciais dos papabile, daqueles que podem ser Papa, a circunstância de ser americano pode ter tido algum fator. Não sei, não estou no conclave, nem tenciono estar. Mas este Papa teve a coragem de dizer o óbvio, que foi que esta guerra é uma guerra sem sentido e é uma guerra que ultrapassa, digamos, os padrões básicos do comportamento humano, e nós já percebemos que Trump, e vale a pena lembrar isto, Trump já disse que não tem nenhuma moralidade a orientá-lo, salvo a sua própria pessoal moralidade, o que significa, portanto, que se sente isento do direito internacional. Ele já o disse, ele atua e faz atuar o país que dirige à luz daquilo que é a sua moralidade e mais, já se percebeu também a sua intuição, que por vezes é superada pelas pessoas que estão ali à sua volta. E, portanto, o mundo está hoje dirigido por alguém que acha que a sua moralidade pessoal, e nós, se perguntarmos às pessoas o que é que acham da moralidade pessoal de Trump, se calhar tínhamos respostas menos simpáticas para Trump, mas acha que essa sua moralidade pessoal é a lei da vida e é a lei do mundo. E, portanto, Trump decidiu atacar o Papa e decidiu atacá-lo sabendo que há setores dos seus apoiantes que são favoráveis a isto, mas tem que perceber que há setores católicos nos Estados Unidos, importantes setores católicos, e até religiosos, para além dos católicos, que não acham muita graça a este ataque a uma figura proeminente daquilo que é a Igreja Católica. Nós sabemos que os católicos estão mais no Partido Democrata do que estão no Partido Republicano. No Partido Republicano são mais protestantes. Dito isto, apesar de tudo, é entrar numa guerra com um outro tipo de poder. Trump disse aquilo com aquela violência tradicional, colocou aquela fotografia, aquele desenho espantoso de vestido quase não se sabe se de São Trump ou de Jesus Cristo ou qualquer coisa a curar os doentes e tudo isso, com pessoas a adorá-lo, mas ao fundo a passarem jatos americanos e a águia dos Estados Unidos, e ao lado com uma enfermeira, ao outro lado com não sei quem. Bem, é uma coisa absolutamente extraordinária que ele depois retirou, porque percebeu que estava a ofender certos setores, mas não pede desculpa, porque Trump nunca pede desculpa. Esse aqui é o ponto ideal. E, portanto, este confronto foi um confronto complicado, foi um confronto que, ao mesmo tempo, vai colocar o Vaticano claramente debaixo de pressão e este Papa parece não ter medo a Trump, ele aliás já o disse, ao dizer que não tem medo a Trump, coloca-se numa linguagem que Trump quer. Vale a pena dizê-lo também. O Papa, nesse aspecto, se calhar foi muito americano. E, portanto, vive nesse ponto e neste momento esta tensão. Vamos ver até onde é que isto leva. Não é que o Vaticano seja um elemento essencial nesta matéria. Nós já aqui falamos várias vezes daquela conversa que julgo que já referi mais do que uma vez, aquela conversa que o antigo, na altura, Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois Primeiro-Ministro e depois fuzilado, francês, Pierre Laval, o homem que dirigia o governo de Vichy, teve com Stalin em 1935, e disse a Stalin, numa conversa em Moscovo, que o Papa estava aborrecido com a circunstância de haver umas perseguições quaisquer soviéticas aos católicos. E Stalin disse-lhe com um ar extraordinário: mas quantas divisões é que tem o Papa? Quer dizer, isto, portanto, agora, digamos, se isto for perguntado a Donald Trump, dirá, mas quantas ogivas tem o Papa? E, portanto, há aqui uma confrontação entre o poder espiritual e o poder real, e esta é uma guerra que nunca irá ser disputada. Ao contrário, já agora, António, se me permite, ainda antes de fecharmos esta segunda parte, ao contrário da situação que se vive no Líbano, onde Exatamente. também as confrontações religiosas estão E ali. uma moralidade pessoal também muito ativa. No Líbano, António, passou-se uma coisa na negociação que o Paquistão mediou, que foi o seguinte: o Paquistão, que mediou a negociação entre os Estados Unidos e o Irão, disse claramente e por escrito que o cessar-fogo também se aplicava ao Líbano. No momento em que o cessar-fogo é decretado, no momento em que o cessar-fogo é decretado, Israel faz um ataque sobre o Líbano que matou 600 pessoas. Dizendo que está, digamos, a matar pessoas do Hezbollah. O Hezbollah cada vez recruta mais crianças, quase de berço, porque são essas também que têm morrido nos últimos tempos no Líbano.
E, portanto, o Israel entrou pelo Líbano dentro, fez uma zona de segurança, como já tinha feito depois da invasão anterior, aqui há uns anos, e atacou Beirute e tem vindo a fazer milhares de mortos neste momento no quadro da sua ação dentro do Líbano. E agora os Estados Unidos mediaram uma conversa em Nova Iorque, moderada por Marco Rubio, que começou por dizer que Israel tinha razão, entre o Líbano, representado pela sua embaixadora nas Nações Unidas, e Israel, representado pelo seu embaixador em Washington, não o embaixador nas Nações Unidas. Então é muito interessante porque constatou-se que o embaixador de Israel saiu dizendo nós estamos ambos de acordo. Estamos de acordo que temos que tratar da questão do Líbano. O que significa, portanto, que Israel quer manter-se como uma força operativa dentro do Líbano e quer ajudar o governo libanês. E aqui ajudar o governo libanês é uma coisa importante, porque na realidade o Líbano não é um Estado. O Líbano tem dentro de si um Estado, que é o Hezbollah. O Hezbollah, que é uma entidade criada no Líbano depois da invasão israelita nos anos 80, é uma entidade que hoje, de certa maneira, rapta o monopólio da violência, que é normalmente aquilo que os Estados têm. O Hezbollah tem um exército, o Hezbollah tem hospitais, o Hezbollah tem estruturas próprias dentro do Líbano. E é um poder político dentro do Líbano. E faz governos, e está nos governos. E, portanto, Israel quer ajudar as restantes fações religiosas dentro do Líbano, que têm a religião na Constituição, porque a Constituição libanesa prevê que a religião tem a presença do Parlamento, a presença do governo, etc. E o Hezbollah entra por aí por dentro. Israel quer, digamos, ajudar esse Líbano, que é um Estado falhado, a ser um Estado a sério, isto é, um Estado sem o Hezbollah, mas com o poder de Israel a tomar conta daquilo, uma espécie de tutela do vizinho de baixo. Ou, na pior das hipóteses, embaixador, criando uma nova guerra civil, uma vez, aliás, que, como está a preparar-se, digo eu, dado que o Hezbollah explicou que estas negociações entre o Líbano, e Israel para o Hezbollah não contam para nada, são, aliás, segundo um dos seus elementos, uma traição. Portanto, o que acontece, como já aconteceu antes, o que provavelmente acontecerá, como já aconteceu antes, é que os xiitas do Hezbollah, por um lado, os sunitas, que são os detentores da presidência do governo, e os cristãos maronitas, que são os detentores da presidência da República, vão acabar por se desentender e entrar, muito previsivelmente, numa nova guerra civil. Oh, António, porque a questão é o seguinte: isso também só prova que o Líbano não existe como Estado. Exatamente. Quer dizer, o Hezbollah, ao poder dizer isto é, perante aquilo que é o governo do Líbano que está a negociar, eu digo a negociar porque o governo do Líbano não está a negociar, está debaixo de uma pressão militar, está com parte do seu território invadido por Israel, a negociar com Israel. Negociar o quê? A saída de Israel do seu território? Alguém acha que o governo do Líbano consegue tirar Israel do seu território? Com os Estados Unidos a declararem, desde o início desta negociação, que estão do lado de Israel e pela segurança de Israel? E que a segurança do Líbano é apenas um fator compensatório. Portanto, nós estamos aqui a ver um Estado falhado que vai deixar provavelmente de ter a tutela do Hezbollah. O Estado libanês está sempre invadido por tutelas estranhas. Lembremos-nos quando tinha lá os palestinos, e Yasser Arafat esteve lá, Mário Soares foi lá visitá-lo nessa altura, e depois saiu dali para a Tunísia, vale a pena lembrar, mas ainda há 12 campos de refugiados palestinos com milhares e milhares de palestinos por ali. É preciso perceber que os palestinos que ali estão e que deram origem, no fundo, à criação do Hezbollah, têm a ver com a circunstância de terem sido expulsos por parte de Israel desde 48 nas sucessivas crises. Portanto, isto é um processo, é um endless process, e não há bons rapazes nesta história, e os maus são quase todos. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já com o terceiro tema que nos fará regressar à Europa. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar como é que observou a grande vitória da oposição na Hungria.
não sei muito bem a que é que eu estou a chamar a oposição, dado que quem ganhou é um antigo membro do partido que perdeu, portanto, é só uma oposição política, não será talvez uma oposição de facto, num quadro em que Peter Magyar conseguiu uma maioria absoluta, uma maioria qualificada, num quadro também em que a direita é absolutamente preponderante no Parlamento húngaro e creio que não há um único parlamentar de centro-esquerda. Como é que viu as eleições do passado fim de semana na Hungria, embaixador? Não é por acaso que Peter Magyar já disse que o primeiro país que iria visitar era a Polónia, que é um país onde no Parlamento também não há de um deputado de esquerda. Ahm, Peter Magyar, vale a pena lembrar, a propósito de não haver deputados de esquerda, Peter Magyar contou com um voto tático do centro e da esquerda que concentrou nele os seus votos para se ver livre de Orbán. Há uma espécie de uma aliança de todos aqueles que não gostavam de Orbán, a começar pela União Europeia. A União Europeia fez também campanha contra Orbán. A União Europeia não se pode, às vezes, não pode às vezes queixar-se de influência russa em certas eleições influência noutras eleições. Mas, de facto, o afastamento de Orbán, Orbán era uma figura curiosíssima, que eu, aliás, conheci pessoalmente, é uma figura que é um autocrata que não só adaptou a estrutura democrática da Hungria à sua vontade e ao seu modelo, criando para o seu partido, o Fidesz, uma influência em todos os níveis, judicial, mediático, grandes empresas, reguladores, etc., com uma grande cumplicidade, e agora vou aqui ter as palavras muito duras, do Partido Popular Europeu, e eu lembro-me quando o PSD, com o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, e o CDS mantiveram Orbán no poder e mantiveram o apoio e mantiveram dentro do PPE o Fidesz, não obstante estar denunciado por todo lado todas as suas arbitrariedades. E, e o Fidesz só foi suspenso taticamente num determinado momento e só saiu em 2022. E, portanto, Pelo próprio pé, pelo próprio pé. Sim, mas de qualquer forma, sabendo que ia já ser estava a expulso, ser que empurrado. estava mais ou menos. E, portanto, nós sabemos neste momento, quer dizer, o que era Orbán, o que ele fez, e mais do que isso, ficamos a perceber com Orbán como é possível transformar autocraticamente um país dentro da União Europeia. E sem que isso desencadeie a sua saída da União Europeia. Há mecanismos dentro da União Europeia para suspender os países, mas são difíceis de montar porque precisam da cumplicidade de outros. E os outros não estão disponíveis para ir para isso, porque temem às vezes que lhes aconteça o mesmo. E, portanto, a União Europeia neste momento tomou partido. E tomou partido contra Orbán. E em particular tomou partido porque Orbán, além de todas estas arbitrariedades que fez nos vários planos das políticas públicas húngaras, fez uma coisa que a União Europeia não gostou, que foi ser o grande bloqueador daquilo que é a ajuda à Ucrânia. E Orbán, que não é simpático para aquilo que é a luta ucraniana, como não é também o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e de certa maneira o primeiro-ministro, o presidente da República Checa, vamos ver como é que isto evolui, mas são dois poderes relativamente mais fracos, E ainda existe a Bulgária, que também está ali num meio sim, termo. e vamos ver como é que esta, agora, digamos, sem Orbán, as coisas funcionam, porque o próprio Peter Magyar já disse que, em primeiro lugar, não está aberto a que a Ucrânia entre para a União Europeia por uma fast lane, por uma via verde, e mais do que isso, também não está disponível para que a Hungria, tendo em conta as suas dificuldades de natureza económica, participe no financiamento à Ucrânia. Portanto, digamos, tem uma posição mais aberta e mais pró-europeia, claramente, mas não é, digamos, o contraponto total e 100% a Orbán. Aliás, Com- sabe, por exemplo, que não pode acabar de um dia para o outro com a dependência energética da Rússia, o que Da Rússia. passaria Exatamente. o país na bancarrota de imediato.
Exatamente. Mas aí, por exemplo, agora a Ucrânia pode ter uma atitude mais simpática do que aquela que tinha tido recentemente com a questão do gasoduto, com pôr o gasoduto ou não. Vamos ver como é que as coisas se passam. As coisas, no entanto, quase sempre é uma coisa diz-se numa campanha eleitoral, outra coisa faz-se na prática depois. Mas claramente, Péter Magyar representa a vontade da esmagadora maioria dos húngaros de se ver livres de Orbán e das atitudes autocráticas de Orbán, que era claramente, aliás, basta ver como é que Orbán, quem é que estava ao lado de Orbán agora para estas eleições. Donald Trump fez textos fantásticos sobre Orbán, mandou lá o seu vice-presidente, o que não era, o que aparentemente não foi uma grande ajuda. Foi também lá Marco Rubio, o ministro dos Negócios Estrangeiros, e foi apoiado por Marine Le Pen, por Salvini, por Netanyahu, enfim, por tudo aquilo que era os autocratas europeus, também alguns lusitanos, mas mesmo assim perdeu. E, portanto, digamos que, de certa maneira, isto foi uma lição, eu diria que foi uma lição, de certo modo, antitrampista. Eu acho que o mundo de Trump, o mundo vingou-se em Orban, através de Orban, em relação a Trump, no plano europeu. Como é que viu o embaixador o facto de, no mesmo Estado europeu, terem convergido apoios dos Estados Unidos por um lado e apoios da Rússia para a mesma pessoa, por outro? A atitude anti-russa, curiosamente, é uma atitude muito húngara. Eu conheço vários húngaros muito mais democratas que Orbán e têm uma atitude anti-russa. Quer dizer, e Orbán tem uma atitude russa, eu diria, tática. A Rússia pescou, para já tinha a dependência energética, e depois percebeu que a Rússia o podia ajudar, na sua perspectiva mais autocrática, a defender-se das democracias que o cercavam. E, portanto, a Rússia é um aliado tático, mas a Rússia não está. E a gente lembra-se do que foram, do que foi as ruas de Budapeste em 1956, invadidas por tanques russos, como em 68 foi as ruas de Praga. Nós temos que perceber que a Rússia não é o amigo eterno da Hungria. Foi um amigo tático. E estas Não é coisas um amigo que se queira, é o amigo que tem que ser. é o amigo que tinha que ser para suportar aquilo que era uma evolução autocrática e um desregramento num sentido mais autoritário, aquilo que alguns especialistas, eu confesso que acho a frase sem sentido, chamam a democracia iliberal. A democracia ou é liberal ou não é liberal. Agora, iliberal é uma democracia iliberal, não é uma democracia. Mas, enfim, criou-se esse modelo para dizer, ou então chamar-lhe, como mais enfim, sem rigor de ciência política, chamar-lhe democradura, que era uma democracia e que era ao mesmo tempo uma ditadura, uma democradura. É mais uma democradura o que se estava ali a criar digamos, a saída de Orbán não deixa saudades a muita gente. Diria, embaixador, que a Eslováquia, que agora de alguma forma caminha sozinha no meio dos 27 países da União Europeia, também acabará por regressar ao lar materno. Depende do desenrolar da situação na Ucrânia e do equilíbrio na Ucrânia. Mas já agora, António, só uma pequena nota ainda sobre a Hungria. Péter Magyar tem 138 deputados em 199. Pode mudar a Constituição e, digamos, tem o poder absoluto. Diria que, apesar de tudo, o Fidesz ainda tem algumas bolsas de poder local em fundações, em universidades, em reguladores, etc., que é difícil mudar. Mas pode mudar e pode mudar a Constituição, e há quem se tema que Magyar possa ter uma tentação autoritária de fazer uma Constituição à sua medida. E isso traria, digamos, uma Hungria um bocadinho à polaca, de certa maneira, uma evolução tipo de Polónia. Estes países têm, digamos,
uma matriz democrática muito recente. E E isso faz frágil. com que, e frágil, e faz com que, portanto, estes movimentos sejam mais. E, por outro lado, estão incluídos numa zona mais complexa sob o ponto de vista de medos, de ameaças, etc. Nós temos uma democracia, digamos que tem 50 anos também, 50 e poucos anos, e apesar de tudo é bastante mais forte. E há um sentimento global de ligação, independentemente de poder haver alguns maluquinhos que a queiram mudar. Mas a Constituição Portuguesa tem uma estrutura bastante mais ancorada naquilo que é vontade comum. Quanto à questão da Eslováquia, não sabemos, porque o Fico também não está lá há muito tempo. A evolução da Eslováquia, a Eslováquia também já esteve do outro lado, eu me recordo-me de. Mas também tem sempre uma tentação autoritária dentro da Eslováquia. Eu lembro-me de ter ido à Eslováquia e ter contactos com precisamente um governo que era profundamente autoritário, que entretanto saiu do poder, mas que, de qual Fico, no fundo, é uma decorrência. Aqueles países têm essa evolução. Na Polónia também tem essa evolução. Vamos ver como é que as coisas vão dar e vamos ver, em particular, vamos estar com muita atenção àquilo que é a evolução da Hungria nos próximos tempos. Exatamente. E aqui o faremos. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais do Jornal Económico. E para a semana cá estaremos com 3 novos temas. Obrigado e até lá.